Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E, como de praxe, faço questão de te agradecer por me acompanhar sempre através da TV RP Canal 9 da NET, do Instagram, do Facebook e também me acompanhar através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o meu colega advogado, o Dr. Matheus Franco. O Dr. Matheus Franco tem atuação na advocacia nas áreas do Código de Defesa do Consumidor e também na área do direito do trabalho. Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, Código de Defesa do Consumidor e vendas online. O ADV Jus está no ar. Fique aqui conosco. Dr. Matheus Franco, muito obrigado por ter aceito o meu convite, de ter se dirigido para cá para a gente fazer esse bate-papo jurídico com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Obrigado pela presença. Boa tarde, telespectadores. Marcos, inicialmente obrigado, é uma honra estar aqui. Tá certo. Doutor, então agora eu queria te perguntar inicialmente, né? Surgem aí dúvidas corriqueiras, né? Na mercância, no mercado, final de ano aí o pessoal acelera um pouco as vendas, né? Nas transações de comércio. E quais são, por exemplo, aí as dúvidas que são mais corriqueiras, que surgem agora, doutor, com o movimento das compras aí do final de ano? Certo. Geralmente, né, nessa época do ano, Natal, onde aumenta, aquece a nossa economia, infelizmente acontecem muitas práticas abusivas, né? Muita loja, muito comerciante impondo a compra de um produto condicionado a outro, isso é proibido, né? A nossa venda casada é proibida pelo Código de Defesa. Outra prática muito comum é a desinformação do consumidor com relação aos prazos de devolução, com relação ao prazo para reclamar do produto. Muita gente confunde, né, aquele prazo de 7 dias, às vezes compra um produto, não gosta, vai querer devolver dentro dos 7 dias e fala, ó, tá, é meu direito, né? Mas, infelizmente, isso é o que mais ocorre, né, nessa época do ano. É mais comum, né? Doutor, agora o Código de Defesa do Consumidor, o senhor tem esse conhecimento, ele é aplicável em qualquer tipo de transação comercial? Não, só quando há relação de consumo, né? Sim. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele define exatamente o conceito de consumidor, né? Sim. Toda pessoa física ou jurídica que usa um produto ou serviço como destinatário final. Sim. O conceito de fornecedor está definido no artigo 3º. Havendo a figura do consumidor, a figura do fornecedor, nós estamos diante de uma relação de consumo. Havendo relação de consumo, a gente aplica a Lei de Defesa do Consumidor, as políticas de proteção ao consumidor. E ele está aí justamente para uma proteção, uma maior proteção para o consumidor, que assim, de uma certa maneira, ele vem a ser a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais fraca, a parte mais vulnerável da relação de consumo, doutor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele data de 1990, né? Isso. Ele foi feito exatamente para equilibrar a relação consumerista, né? Tem-se o consumidor como a figura mais frágil, ele é hipossuficiente na relação de consumo e para isso serve, por isso existem os princípios protecionistas ao consumidor. Certo. Doutor, agora que nem o senhor falou na década aí de 90, né, já há bastante tempo que tem o nosso Código de Defesa do Consumidor, aquele tempo lá não existia venda online, né, doutor? Exatamente. Agora eu queria te perguntar o seguinte, parece que existe até, está surgindo aí um decreto para regulamentar justamente essas vendas online de uma forma um pouco mais específica, é isso Exato. Mesmo? O nosso Código de Defesa do Consumidor, em um de seus artigos, diz que nós temos o prazo para desistir, né, dentro de 7 dias, quando a venda ocorre
fora do estabelecimento comercial. Ah, sim. Entendeu? Ou seja, no domicílio ou por telefone. É o Código de Defesa do Consumidor. Porque, como eu disse, ele data de 1990. A internet não era uma realidade. Mas, por analogia, hoje as vendas online, você compra um computador, um produto de maquiagem, no caso das mulheres, né, pela internet, você tem até 7 dias da compra para desistir, para ter a sua quantia de volta. Sem precisar ter qualquer defeito, qualquer vício oculto. Esse prazo só serve para vendas fora do estabelecimento comercial. Fora do estabelecimento. Doutor, agora tem um enfoque, né, que eu gostaria também que o senhor abordasse, com relação justamente quando aquele consumidor, ele entende que na parte de uma forma só administrativa, né, de uma forma assim, fora da justiça, que ele não está conseguindo obter êxito num intento que ele acha que ele tem direito. Eu quero te perguntar o seguinte: quando ele busca a justiça ali, né, em favor de se socorrer de alguma coisa que ele acha que ele tem aquele direito, o senhor acha que o que nós temos aí, né, de dispositivo legal dá o suporte suficiente para essa busca? Nós temos, dentro do Código de Defesa do Consumidor, os meios do consumidor se fazer valer de seus direitos. Sim. Infelizmente, existe na lei, mas na prática, se você busca a esfera administrativa, não é tão efetiva quanto a judicial. Sim. E quando eu falo esfera administrativa, nós podemos buscar o SAC, né, que contém nas descrições dos produtos, serviço de atendimento ao consumidor, para reclamações, para tentativas de resoluções dos problemas que ele teve na relação consumerista, né? E temos o PROCON também. Infelizmente, existem, mas a efetividade é menor que a via judicial. Eu sempre aconselho aos meus clientes, aos nossos colegas, a buscar diretamente a via judicial. Você pode buscar as duas, só que quando você busca a judicial, a administrativa automaticamente perde efeito. Vai valer a judicial. Certo. Quer dizer, não tem nada que contrarie, né? A pessoa às vezes quer buscar ali no PROCON, ele esgotou a via administrativa, aí sim o caminho mais direto, a via da justiça, onde que provavelmente vai trazer um respaldo melhor para ele, isso que o senhor está dizendo, é isso? Com certeza. Né? O nosso judiciário, o juiz às vezes vai fixar astraente para fazer valer a obrigação do fornecedor, ou de ressarcimento, ou de obrigação de fazer do serviço inacabado ou defeituoso. É assim que geralmente entendeu? Ou a restituição até a aplicação de multa e sem prejuízo de perdas e danos. Doutor, como que o senhor vê, né, principalmente a atuação judiciária, né, com relação à atuação judiciária, o posicionamento da grande maioria dos magistrados? Eles são simpáticos às causas que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, ou mais ou menos? Se o direito do consumidor estiver evidenciado se a nossa inicial estiver instruída com provas, né, demonstrando as verossimilhanças das alegações, inclusive às vezes o perigo da demora, né, que talvez se esperar até a sentença não se tenha um resultado útil que se busca, né? Então às vezes os nossos magistrados têm aplicado até a tutela de urgência para fazer valer o direito consumerista. Tá certo, que bom, né, doutor? Meus amigos, um momento importantíssimo conosco aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira! Olá, amigos do ADV Jus. Sou Sérgio Dias para tratar com você sobre direito do trabalho. O acidente ocorrido no trajeto do trabalho para casa e vice-versa é considerado como um acidente de trabalho? Você tem dúvidas sobre isso? Não tenha dúvidas. Quando o acidente acontece no percurso do trabalho para casa e vice-versa, é considerado como um tempo à disposição do empregador e caracteriza e se configura como um acidente de trabalho. Mas veja bem, somente no caminho estrito de casa para o trabalho e vice-versa. Se o trabalhador fizer qualquer desvio para passar ou numa loja ou no mercado, já perdeu a condição de trajeto do trabalho. É o mesmo que nós tínhamos a questão da remuneração das horas itinerary, daquele trabalhador da sua casa até o trabalho e vice-versa. Quando as empresas localizadas em zonas rurais forneciam o transporte para esses trabalhadores. Veja bem, hoje, com a reforma trabalhista de 2017, essas horas não são mais remuneradas,
mas se considera à disposição do empregador. E é isso aí. E veja bem, como proceder? Sofreu um acidente de trabalho, normalmente chega no pronto-socorro, precisa comunicar que é um acidente de trabalho e que você estava indo trabalhar ou retornando do seu trabalho. Precisa gerar a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Quais as consequências disso? O acidente de trabalho gera uma estabilidade ao trabalhador de 12 meses, ou seja, quando ele estiver recuperado das suas lesões e receber uma alta médica, ele retorna ao trabalho e a empresa é responsável por manter ele no trabalho durante um período de 12 meses para garantir que ele teve a sua saúde completamente restabelecida. Fica a dica. E no caso ainda, é muito importante a questão de uma reparação por dano moral. Se o trabalhador sofrer um acidente e houver qualquer tipo de responsabilização da empresa, é evidente que surge a possibilidade de uma indenização. No caso de falecimento do trabalhador, a família e os seus herdeiros poderão acionar a empresa para recebimento dos direitos que ele teria. E fica a dica. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já já, aguarde. Ligeiro intervalo que vamos fazer e vamos voltar já já, aguarde. Ateliê da Pizza. As melhores pizzas da cidade em um ambiente único. Qualidade e sabores incomparáveis. Somente no Ateliê da Pizza. 39161990 e bom apetite! JP Queijos Canastra. Todos os tipos de queijos originais e tradicionais da Serra da Canastra. Faça seu pedido e receba em casa sem custo adicional. 988269293. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega, o Dr. Matheus Franco. Ele é advogado, atua na área do Código de Defesa do Consumidor, também na área do Direito do Trabalho. A nossa pauta, tendo em vista aí as compras natalinas, estamos falando um pouquinho aí do Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, né? Vendas online e agora uma abordagem bem interessante, doutor Matheus, que eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão, é com relação aos prazos que devem ser observados, né? Que estão aí inseridos dentro do Código de Defesa do Consumidor e também as possíveis consequências, né, doutor? É quando o produto ele apresenta defeito, ou o serviço também não com algum defeito, algum problema, sim, nós temos o prazo do artigo 18, salvo engano, sim, que é 30 dias para reclamar do defeito ou serviço defeituoso, né? No caso de produtos ou serviços não duráveis, sim, e 90 dias no caso de produtos duráveis. O fornecedor ele terá o prazo de 30 dias para sanar o defeito do produto ou serviço. Certo. Não sanando esse defeito, tem direito o consumidor ao abatimento do preço, né, ou à restituição do mesmo produto com a mesma qualidade, espécie e quantidade. No caso de serviço, um novo serviço sem nenhum custo adicional ou, em último caso, a restituição da quantia paga atualizada monetariamente. Certo, então quer dizer que está previsto ali dentro do Código de Defesa do Consumidor esses prazos que obviamente o fornecedor ele tem que observar também, né, doutor? E existe a exceção, a gente fala, esse prazo é contado no caso de vício ou defeito aparente. 30 no caso de produtos não duráveis e 90 no caso de produtos duráveis. Mas pode ser que o produto ou serviço ele venha com um vício oculto. São aqueles vícios, aqueles defeitos que não são fáceis da gente perceber. A gente percebe depois de um tempo. Nesse caso, o prazo de 30 e 90 dias são contados da constatação do defeito. Tá certo. Doutor Matheus está falando ali de vícios redibitórios que estão previstos lá no Código Civil, né, doutor? Exato. Aqueles vícios que a pessoa não sabe, mas ele está ali escondidinho, né? Exatamente. E depois pode trazer aquela surpresa desagradável ali. Diminui a utilidade do produto, né? Ou não dá a finalidade para a qual ele foi adquirido. Certo. Doutor, como o senhor pode pontuar, né, a diferença entre direito de arrependimento e troca de produtos? Tem uma diferença aí?
Sim, claro. O direito de arrependimento é aquele que a gente falou logo mais, né? Que sim. era os 7 dias que você pode adquirir um produto e se arrepender. Só que tem a exceção, precisa ser fora do estabelecimento comercial. Um exemplo, compras por telefone, aquela propaganda que você vê de joia e faz a ligação para adquirir o produto, ou até a compra online, né, que é o mais comum hoje em dia, né? E a troca do produto que eu acabei de falar. Caso haja defeito, ele pode sim reclamar e, se não sanado o problema, ele tem direito à restituição paga. É o consumidor que escolhe, não é o fornecedor de serviço. Só que se ele adquire um produto no estabelecimento, ele não tem direito a esse arrependimento, infelizmente. Ele só vai poder trocar o produto se tiver defeito e ele não quiser outro de mesma espécie e passar dos 30 dias para o fornecedor tentar resolver o problema. A troca não é absoluta, né? Se ele foi lá, ele examinou, ele queria aquele produto, o produto não tem e nem tinha nenhum tipo de vício, não tem por que o comerciante ser obrigado a aceitar uma troca. O Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê isso, mas o nosso Código Civil prevê, né? Caso haja vício de consentimento, né? Ou erro, né? Cabe sim aí a anulação ou nulidade do negócio jurídico. Então, não pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil, ele pode sim ter a troca ou a restituição da quantia paga, se houve um vício na hora da compra. Na verdade, deve ter sempre uma parcimônia aí, né, doutor? Tanto de um lado como o outro, né? Um exemplo, vou dar um exemplo clássico para a gente entender. Eu quero adquirir uma corrente de ouro. Eu compro uma corrente de aparentemente de metal, só que ela não é de ouro, ela é de latão. Houve um erro. Nesse caso, há um vício de consentimento, o negócio é anulável, eu tenho direito à restituição da quantia paga. Certo. Doutor, agora, no caso, né, de troca de mercadorias, como que é esse direito do consumidor? O senhor já explicou bem aí que ele tem sim algumas coisas inseridas dentro do código que facilitam, né, que dão a possibilidade desta troca, né? E o que acontece, por exemplo, está presente aquela figura que vai realmente avalizar aquela troca lá, mas ele percebe que começa a ter uma resistência do fornecedor, ele quer avocar para o problema ali o fabricante. E aí? Neste caso, o consumidor deve procurar o seu advogado e buscar ou a via administrativa ou via judicial. Como eu já disse, eu recomendo sempre a via judicial para a resolução do problema. Via de regra, o fornecedor ele sempre vai querer se eximir da responsabilidade. Por quê? Ele não quer ter o prejuízo de te dar uma outra mercadoria e ficar com aquela mercadoria defeituosa. Ele sabe que ele não vai conseguir passar para frente. Então, é normal o consumidor, o comerciante, que em alguns casos responde inclusive solidariamente junto ao fabricante, que eles não vão querer desfazer a compra. E aí você deve procurar uma orientação jurídica, o seu advogado, para que você tenha novamente o seu direito reconhecido ou na via administrativa ou na via judicial, que é o direito à restituição, o direito à troca do produto ou abatimento do preço. Doutor, tem produtos, né, em que a devolução causa, por exemplo, a inutilização do produto, né? É um produto, às vezes, ali que a gente pode dar um exemplo, no caso de roupas íntimas, de um maiô, por exemplo, né? Em que o consumidor, ele achou que aquilo ia servir para ele, né? Mas na verdade não serviu, e também ele vai ser praticamente, no caso de devolução, para quem vai ficar esse prejuízo, doutor? Porque ele vai devolver porque não serviu, porque lá na hora ele não experimentou, né? Porque realmente não tem muito como proceder nesse caso. E nesse embuste aí, quem que vai ficar o prejuízo, o senhor considera? Muito interessante essa sua pergunta. O Código de Defesa do Consumidor vai proteger o consumidor. Em via de regra, o fornecedor troca quando é esse caso específico de tamanho, de roupa, né? Mas no meu entendimento pessoal, eu entendo que há um abuso ao protecionismo
ao consumidor. Porque ele foi negligente e imprudente ao adquirir o produto. O fornecedor ele não teve responsabilidade. O produto não é defeituoso. Ele não tem uma diminuição na sua utilidade. Foi o consumidor que errou. Mas, como eu disse, o Código de Defesa não procede. Mas houve um erro na compra. Como há um vício de concedimento, não pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo Código Civil, ele teria direito à troca. Certo. Ou à restituição da quantia paga. Tá certo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Confira aí. Olá, hoje em Direito Condominial vamos falar sobre grupos de WhatsApp. É isso mesmo, grupos de WhatsApp, né? Muitos grupos de WhatsApp são criados em condomínios quase todos os dias. E a maioria deles, porém, acabam por trazer mais problemas do que benefícios para os condomínios, né? Esses grupos acabam ganhando muita força em épocas de eleições, principalmente. Daí um lado cria um grupo, o outro lado cria outro e começam os embates, as discussões dentro desse grupo, né? Mas quais são os problemas que poderão advir de se ter esses grupos de condomínio, da sua participação, por exemplo, neles? Recentemente, a 8ª Câmara do Direito Privado do TJ de São Paulo confirmou a condenação de 2 moradores de um loteamento numa cidade da Grande São Paulo. Eles tiveram que pagar danos morais a 3 administradores de um condomínio em decorrência do envio de mensagens acusatórias de superfaturamento de obras num grupo de WhatsApp, que foi criado inclusive por um desses condenados, que na época da eleição ele queria ser candidato também. O que é que o tribunal entendeu? Que os comentários do administrador do grupo, bem como do outro morador que foi condenado também, foram suficientes para causar repercussão na esfera íntima daqueles diretores do condomínio. Sobremaneira pela publicidade dentro de um grupo onde participavam mais de 100 moradores, né? Então isso ganhou uma grande repercussão. Esse caso então ficou claro como que o direito à livre manifestação não é absoluto e deve sofrer limitações quando se trata da imagem e honra da outra pessoa. Por isso, então, que a reparação foi devida. Esses 3 autores receberam cada um R$5.000 por conta disso. Qual é a lição, então, que nós tomamos disso? Independentemente de ser grupo de condomínio, qualquer grupo, isso é um aviso para todos nós que participamos de grupo, né? Caso pretendamos fazer parte de um grupo de WhatsApp, ou mesmo de Facebook também, do nosso condomínio, estejamos sempre atentos a não cair nas armadilhas sutis de alguns moradores que sugerem que o síndico está desviando algum dinheiro, que não acredita que determinada obra custou isso ou aquilo, que custou muito mais do que acha que deveria, porque pode ser bastante perigoso e você também pode ser processado e inclusive condenado a pagar indenizações, às vezes bastante altas. Esse é o nosso assunto de hoje no programa ADV Jus. Continue conosco assistindo sempre ADV Jus Especial. Ok, muito obrigado. Quero falar para você ficar ligadinho que nós vamos apresentar na sequência a nossa estante jurídica. Muito interessante, veja aí. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Recurso Extraordinário e Especial, Área Civil e Criminal. Autoria Heráclito Mocim e Júlio César Mocim. Editora JH Mizuno. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, mais um intervalinho rapidinho, voltamos já. Aguarde. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração.
Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta então nesse terceiro e último bloco do ADVJus de hoje. E nós estamos falando hoje com o Dr. Matheus Franco a respeito de Código de Defesa do Consumidor. Dr. Matheus, uma interessante questão que nos surge é com relação a contratos, principalmente de bancos, né, e onde está inserido ali também alguns contratos que envolvem pessoas que adquirem, às vezes, consórcio. Surgem muitas reclamações nesse sentido, doutor? Com certeza. Geralmente, via de regra, esses contratos são contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato que o consumidor não tem liberdade para discutir as cláusulas. Sim. E o Código de Defesa do Consumidor protege o adquirente contra as cláusulas abusivas. Sim. Se há cláusulas que renunciam direitos básicos do consumidor, cláusulas que estipulam pagamentos de altas multas, por exemplo, ou os tornem onerosamente excessivos, né, elas são nulas de pleno direito. Né? Salvo engano, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra as cláusulas abusivas. Contratos de consórcio, contratos de financiamento, o Código de Defesa do Consumidor estipula base, via de regra, o detalhe. Certo. Tem que ser o mais detalhado possível. Condições de pagamento, preço inicial, taxa de juros, possíveis adicionais, o preço final. Transparência, né, doutor? Transparência. E tem que ser... O Código de Defesa do Consumidor ele vai mais além. Ele estipula até o tamanho da fonte, que é a 12. Certo. E tem que ser a letra do contrato. Legal. Certo. Doutor, e com relação, vamos mudar de carro agora para residência, né? E com relação a imóvel, principalmente imóvel que é adquirido na planta, também surgem diversas questões. Esse assunto veio à tona tem umas 2 semanas, né? Estava para ser aprovado um projeto de lei que até favorecia as construtoras, né? Você compra um imóvel na planta, às vezes o corretor promete dos fundos para você paga um valor que você bem razoável durante o fluxo obra, e quando chega a hora da entrega das chaves, vem aquela paulada que é a parcela do financiamento. E o consumidor fala, eu não fui orientado, eu não vou ter condição de pagar, eu quero desistir. E abusivamente as construtoras, e tem essa previsão no contrato de compra e venda, né? Devolve muito pouco da quantia paga, coisa de 10% ou 15%. Nossa. O consumidor deve procurar uma orientação jurídica, deve ir na justiça. No TJ São Paulo, nós temos uma súmula, salvo engano, a súmula 2, aqui no nosso TJ São Paulo, eu não sei nos outros TJs, que resguardam direito até a restituição de 90% do valor pago. E convenhamos que é o certo, né? E a defesa das construtoras mas ao pacta sunt servanda, os contratos são feitos para serem cumpridos. Ele tinha plena ciência, foi assinado por 2 testemunhas, que se ele pagasse tantos por cento só do bem, ele só teria tantos por cento devolvido. Essa cláusula é nula de pleno direito, é uma cláusula abusiva, e o consumidor sempre tem êxito na nossa justiça. Que bom, né, doutor? Agora... Existe, principalmente agora nesse final de ano aí, algumas lojas que colocam lá mercadorias, pontos de estoque e tal, e faz aquele preço um pouco mais interessante para o consumidor. E depois eles colocam lá, não aceitamos devolução em troca. Isso é legal, doutor? É uma cláusula abusiva. O código, todo estabelecimento tem que ter um código de defesa do consumidor. Sim, parece que eles não, o proprietário, o fornecedor, não faz a leitura quando ele coloca essa placa. É mais um caso típico de cláusula abusiva. Certo. Agora, no caso aí, todos os comerciantes de produtos, né, sujeitos à garantia, devem oferecer esse serviço ao cliente, doutor? Ou isso é uma obrigação somente do fabricante? Não. Nós temos as garantias próprias do Código de Defesa do Consumidor com os prazos resguardados. Para reclamação do defeito, para conserto, tá tudo lá no artigo 18 e seguintes. Só que o comerciante ou fabricante pode oferecer a garantia contratual, né? Geralmente essas que eles dão 1 ano, às vezes nós vemos lá no carro 3 anos de garantia, né? Na compra de carro na maioria das nossas montadoras, né? Nesses típicos, a garantia
também deve estar detalhada com quais são as autorizadas, o que você faz para se manter a garantia, o que você faz para não perder a garantia, tem que estar bem descrita. Certo. Doutor, agora uma última questão, né? O Código de Defesa do Consumidor oferece garantias de uma forma geral. Todos os produtos devem ter garantia? Com certeza. Sim. Todos. Todos. Sem exceção. Certo. Produtos ou serviços. Devem ter. Havendo a relação consumerista, a política de proteção ao consumidor, deve ser observado as garantias previstas no Código de Defesa. Na Lei 8.078/90. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Confira aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje estamos de volta com mais um tema relevante em direito tributário. As empresas do Simples Nacional devem ficar em alerta para as notificações que estão recebendo da Receita Federal quando a receita declarada é inferior à receita recebida, percebida no cruzamento com cartão de crédito e débito. O assunto é de extrema importância também para as empresas do lucro real e presumido. As notificações são referentes ao ano de 2014 e o objetivo é fazer com que os contribuintes se autorregularizem, isto é, recolham a diferença do imposto antes que seja aberto um processo de fiscalização pela própria Receita Federal. O cruzamento com cartão de crédito ou débito é feito entre a declaração do Simples Nacional e a DECRED, que é a declaração de operações com cartões de crédito, enviada pelas administradoras de cartões de crédito. O município de São Paulo, ISS, e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ICMS, também estão com ações semelhantes, mas através de fiscalização direta. O objetivo é o mesmo: cobrar diferença de imposto das empresas com receita declarada inferior à receita recebida via cartões. Alerta! Para evitar penalidades e outros problemas com o fisco, é importante que as empresas emitam corretamente os documentos fiscais de suas operações. Histórico de cruzamento com cartão de crédito ou débito. Desde o ano de 2003, as administradoras de cartões enviam semestralmente para a Receita Federal toda a movimentação das pessoas físicas e jurídicas realizadas através de cartões de crédito e débito. As informações são transmitidas para a Receita Federal através de uma declaração denominada DECRED, instituída pela Instrução Normativa 341/2003 da Receita Federal. As informações enviadas compreendem tanto os pagamentos quanto os recebimentos das pessoas físicas e jurídicas. Essas informações são compartilhadas pela Receita Federal, estados e municípios para fins de cruzamento de informações tais como receita declarada versus receita recebida via cartão de crédito e débito, bem como cruzar as despesas das pessoas físicas e renda declarada. Portanto, é importante que o contribuinte fique muito atento a essas alterações e a esses novos procedimentos da Receita Federal. Hoje ficamos por aqui. Um até logo e voltaremos em breve com mais temas relevantes em direito tributário. Até já! Doutor, qual a forma correta, né, da postura de vendedores, né, que são ali usuários do comércio eletrônico? É importante também que esse pessoal saiba que a lei também deve ser observada, né? Duas palavras que vão rezar qualquer transação no nosso comércio e vai evitar maior responsabilidade do vendedor, do comerciante. Vai deixar mais a responsabilidade pro fabricante. Boa fé e transparência. O vendedor tendo boa fé e transparência com o consumidor, ele se exime ao máximo de sua responsabilidade. Não em todos os casos, mas na maioria deles. Se ele sabe que aquele produto já vem dando um defeito, já vem tendo reclamações, quando ele for fazer a venda, cabe a ele orientar o consumidor. Olha, você vai adquirir esse produto, mas infelizmente, com a marca concorrente, ele deixa a desejar em relação a isso. Ele, às vezes, você falou vendas de eletrônicos, né? Vou pegar como exemplo a venda de celular. Ele fala, olha, esse celular tem menos memória que o do concorrente, esse celular ele tem apresentado aquele problema de morte súbita, que de repente o celular para de funcionar. Então você, ao adquirir esse produto,
Você vai estar pagando um preço mais em conta, mas você já está ciente desse problema. E também é muito difícil a resolução do problema junto ao fabricante, junto ao saque. Veja que o comerciante, o vendedor, ele teve boa fé, ele teve transparência. Fatalmente, ele jogou toda a responsabilidade para o fabricante. Tá certo. Doutor Matheus Franco, olha, eu quero te agradecer imensamente a participação comigo aqui no ADV Jus TV de hoje. Fiquei muito feliz, obrigado, viu? Obrigado, Marcos, foi uma honra estar aqui. Tá certo. Legal. Olha, meus amigos, nós estamos chegando no finalzinho deste programa e se você quiser revê-lo, você sabe, é facinho, é só você acessar o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e lá sim você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso portal. Quero fazer um último parênteses. Esta foi a última gravação de ADV Jus neste ano de 2018. Nós estamos aí chegando nas festas natalinas, no Natal e no Ano Novo. É um momento em que eu quero juntar minhas mãos, agradecer e desejar a você um Natal de luz e paz, de alegria, de confraternização e de muita prosperidade no ano de 2019. São os votos meus aqui do nosso portal, do nosso programa, juntamente com toda a minha equipe, ok? Como eu disse, fico por aqui, mas prometo voltar breve com um programa inédito. Até lá, peço que você nos prestigie com as reprises que temos aí muita coisa boa, ok? Fortíssimo abraço. Até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.